Muito bem, pessoal. Chegando aqui mais uma vez, eu fico sempre muito feliz, eu me sinto uma criancinha de 5 anos quando eu começo Mulheridades, porque eu fico muito feliz de poder sempre juntar mulheres, né? Acho que o meu bliss está em estar entre mulheres, de todas as formas possíveis, porque é a coisa que mais move e coisas grandiosas vêm disso. Então, estamos aqui nessa 9ª edição do Mulheridades, nesse dia muito especial, todas nós aqui unidas através de uma figura, né, de uma mulher incrível, que podemos conhecê-la e vê-la através de diferentes aspectos, que é Madalena, né? Então, hoje estamos aqui para falar de Madalena, para celebrar Madalena e, acima de tudo, para reconhecer Madalena em cada uma das histórias dessas mulheres que estão aqui, né? Então, eu já desde esse momento agradeço Tati, Fê, Elô, Willy e Luana por terem aceitado esse convite, né? E que possamos, então, através das palavras e dos ensinamentos de Madalena, através da nossa própria jornada, aproximar Madalena de todas que forem assistir, né, esse vídeo, mesmo depois que vai ficar gravado, né, vai estar aí à sua disposição para você assistir sempre que você desejar. Então, sejamos todas muito bem-vindas. E para mim, falar de Madalena é uma coisa muito... Assim, às vezes eu não sei nem nomear, né, eu estava refletindo hoje e... às vezes é difícil para mim falar de Madalena, né? Todas as vezes que eu dava aula dela, né? A aula de Madalena é uma das aulas que faz parte da minha jornada da heroína, né? A jornada principal. Então, tem uma aula que é só das Marias, e sempre foi muito difícil falar de Madalena. É um lugar que é tão difícil quanto falar de Isis, que às vezes me falta palavras, às vezes me falta, né? Tanta coisa que às vezes eu não sei como passar tudo aquilo que eu sinto, né? E aí eu entendi que, na verdade, para mim, Madalena é um espaço que aí me veio uma imagem, é como se eu estivesse sentada em silêncio dentro do meu coração. É isso. E aí é como se tá tudo bem, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso, tem nada a ser dito. É como se tá tudo, é isso. E aí eu fiz uma correlação com o momento em que eu abracei a AMA. Não sei se vocês conhecem a AMA, né? Eu trabalhei, né, como Seva, quando a AMA veio para o Brasil, fiquei lá os 3 dias, se não me engano, foi 3 dias trabalhando, tipo, sem parar, estava super menstruada, foi uma coisa, tipo, muito sincrônica, eu estava muito menstruada, e trabalhando, e eu lembro que no momento em que ela me abraçou, é como se caísse num vazio, mas que ao mesmo tempo era um lugar de preenchimento e não tinha mais nada, assim, nada, era um lugar de nada e de tudo, e aí eu falei, esse lugar que a Madalena e a Isis me levam, é esse lugar. Então, eu entendi, né? Eu falei, tá tudo bem, o ensinamento dela muitas vezes é isso. Vai vir no silêncio, vai vir na quietude, vai vir no não falar nada, né? E aí eu fiz as pazes com isso, foi tipo caindo fichas, né? Pra mim, assim, e ficou muito... Fiquei em paz, né? Porque a Madalena, para mim, me remete a muita busca, né? Eu busco por ela já desde a primeira aula da jornada, né, que eu comecei a estudar as deusas e a buscar as deusas, e comecei a entrar em contato com Eva e Lilith, e aí me veio aquele negócio, né, tá, Eva e Lilith, mas vinha sempre aquela né, aquela coisinha, mas e Madalena? Mas e Madalena? Aquela inquietude de querer entendê-la, então sempre fez parte dessas buscas, né, tipo, busca, lê, e estuda, e tenta entender, e silencia, então é algo que, às vezes eu falo que é meio obsessivo, porque eu busco muito, né, mas ao mesmo tempo é um lugar de, não tem tanta coisa assim para você buscar, então eu fico nesse paradoxo, né, mas é uma figura muito importante para mim, acho que cada dia mais ela vai ganhando forma, né. O ano passado foi um ano em que ela se tornou mais presente, né, ela se tornou uma das guardiãs do meu trabalho, né, eu tenho 9 deusas que sustentam o Devichala, né, a Madalena é uma delas, sustenta o centro, né, o fogo do centro, junto com Estia e com Briste, a gente tem a Madalena, e o ano passado, no dia dela, veio uma linda meditação dela, né, que
veio e eu compartilho com as alunas, né? A gente tem as meditações das guardiãs, e veio o manifesto de Madalena, né? E o dia que eu e a Luana lemos esse manifesto ao vivo, a gente quase morreu, literalmente. Assim, me deu uma tontura, foi um negócio assim muito, muito estranho que eu nunca tinha sentido. Foi um negócio meio uma tontura e um calor, e a gente chorou igual uma criancinha, né? E foi assim um negócio muito forte. E parece que aos poucos eu vou entendendo aquilo que muitas vezes é tão difícil de nomear, né? Então é algo muito profundo que está em processo, né? Está em processo de construção, de entendimento. Esse ano eu fiquei com muita dor. Eu fiquei 5 semanas praticamente de cama, né? E na primeira semana, quando eu não conseguia sequer virar de lado por conta da minha dor, eu falei assim, quer saber? Eu vou me conectar com a Madalena. E eu fiquei uma semana assistindo as aulas da Fernanda, sem parar. Fiquei lá assistindo. E eu passei pela dor com aquelas aulas. Eu falei, é isso, eu vou ficar aqui com a Madalena. Eu não conseguia nem, sabe, tipo, eu precisava rolar no chão para ir no banheiro, tipo, era uma coisa assim, foi uma dor que eu nunca senti na vida mesmo, assim, eu sou bem resistente à dor, mas foi um negócio muito, muito bizarro. E eu falei, tá bom, enquanto eu tenho que ficar aqui entendendo essa dor, acolhendo essa dor, eu vou aproveitar esse tempo e vou tentar fazer sentido o que era. Então, assistia a aula, eu dormia, eu voltava, eu acordava. Então, assim, foi um processo muito, muito profundo ao mesmo tempo. Então, assim, foi muito bom, porque de alguma maneira ou de outra, foi através de Madalena, novamente, que ela falou assim, não tá, né? Não tá bom essa forma que a gente está vivendo, assim, não dá, né? Não dá. Esse jeito, ficar trabalhando demais, né, sustentando coisa demais. Então, ela me trouxe para um lugar de vamos equilibrar as coisas, sabe? Vamos parar um pouco. E aí eu falei assim, tá bom, né? Vamos colocar as coisas em perspectiva diferente, porque não tá funcionando. E a partir dali eu falei, vamos começar a seguir num outro ritmo, né? Aí eu parei mesmo e me permiti ser cuidada. Então, a Madalena me ensinou isso, você vai ser cuidada agora, né? Porque é difícil para mim pedir ajuda, né? Assim, eu quero tentar resolver tudo sozinha. Então, eu vou usar todas as ferramentas que eu sei sozinha. Só que depois daquela semana, eu falei, não é isso, não é isso. Aí eu fui pedir ajuda, né? Então, eu comecei a fazer acupuntura, osteopatia, né? Fui tomar um medicamento antroposófico. Falei, eu preciso receber ajuda, eu preciso ter essa humildade de pedir ajuda, né? E me permitir ser cuidada. E isso aconteceu depois dessa semana, que foi tipo um intensivão de Madalena. Eu falei, acorda, né? E aí eu comecei a falar, vamos mudar. E a partir de então eu falei assim, cada dia você vai sentar, vai ler as coisinhas de Madalena, que você tem aí essas pilhas de livro já há um tempão e não consegue ler, porque você só trabalha, né? Porque eu tenho um monte de coisa para fazer, então, né? E agora eu falei assim, meu compromisso com a dor foi, agora você vai fazer esses estudos que você quer fazer dela, mas de um lugar suave, amoroso e gentil. E não enlouquecida como se eu tivesse sempre uma tese de doutorado a apresentar, sabe? Tava me deixando louca, assim, eu tava lidando com a jornada e com os materiais, e como se fosse uma tese de doutorado que eu tinha que entregar, né? Numa cobrança, numa coisa que tava me adoecendo, literalmente, né? E aí eu levei esse choque e mudou. Então agora eu tô fazendo tudo calmamente, né? Apreciando. Então, tô lá, voltei desde o princípio, tô lá, estudando Suméria. Falei, é isso, bem devagar, tô com pressa de nada, eu vou voltar lá atrás e vou bem devagar. E vai sair a hora que tiver que sair. Né? Então, assim, olha, foi um aprendizado em poucas semanas, né, que eu acho que eu não iria ter somente em livros ou até mesmo em meditações, sabe? Foi uma coisa real e concreta e muito palpável e, assim, eu acho que eu queria compartilhar isso porque ainda está muito recente, né? Foi algo recente que eu ainda estou trabalhando, ainda estou sendo cuidada, né? E estou mudando muito o ritmo de tudo. E eu agradeço muito essa ponte que Madalena fez para realmente me trazer de volta, né? Então,
Sou muito grata, né? E por isso gostaria de passar a palavra para a Fernanda, que foi, né, foi as suas palavras e ouvir Madalena através de você. Eu fico emocionada, porque realmente, assim, eu senti muita dor, gente, muita dor. Foi um negócio, assim, muito absurdo. Então, foi muito legal curar a dor com muito amor, sabe? Eu acho que foi isso que a Madalena me trouxe. Então, gostaria de passar a palavra para a Fernanda. Oi, boa noite, gente. Que alegria estar aqui. Não sei nem o que dizer depois de te ouvir, sabe? Tanta coisa que foi passando aqui dentro, né, enquanto eu te ouvia. Bom, são 25 anos dessa história, da minha história, né, com Maria Madalena, e difícil resumir, né, aqui, e é interessante porque estou escrevendo um livro, né, sobre ela há 10 anos. 10 anos. E essa semana, eu estou quase terminando, mas essa semana eu resolvi escrever a introdução, porque eu tinha dito para mim mesma que a introdução eu ia escrever no final, porque o livro é um livro de ficção, né? São cartas dela para o mundo, e eu falo como outros personagens, né? Ela e muitos outros personagens. E a dificuldade de escrever essa introdução é justamente como é que eu vou resumir esses 25 anos em 5, 6 páginas, né? Então, muito bacana estar aqui, porque é um exercício. Foi bonito o que você disse, né? De entrar no coração, no seu próprio coração, né? Sentir que está ali, né? Encontrando com ela. Ontem eu escrevi isso, só que eu escrevi que eu entrava no coração de Madalena. Né? E que não é a mesma coisa, né? A gente se encontrar nesse coração, né? Que é o coração da grande mãe que bate aqui. Então, eu vou contar um pouco da minha história com ela. Quando eu tinha 20 anos, isso foi em 96, eu fui convidada para estudar alquimia. E durante, né, as primeiras aulas ali, a gente participou de uma missa gnóstica, que depois eu participei muitas outras vezes, mas aquela primeira foi, assim, inacreditável. Parecia que eu sabia tudo aquilo já. Parecia não, né? Eu sabia tudo aquilo. Sabia o que vinha depois, né? Foi uma emoção tremenda. E eu estava entrando ali, né, nesse caminho da espiritualidade. Antes disso, né, estudei em escola de freira, mas não tinha essa questão, né, da intuição ativa ali. E no meio da missa, eu estava ali de olhos fechados e de repente aparece na minha frente, assim, eu até pulei, assim, um cálice dourado e 2 rosas vermelhas cruzadas, assim, na frente dele. E eu fiquei chocada com aquilo, né? A primeira visão que eu tive, assim. E quando acabou a missa, eu fui perguntar para o sacerdote o que significava aquilo. E ele me disse que era um símbolo de que eu ia encontrar um grande amor. E claro, né? Com 20 anos, estava esperando um sapo encantado ali, né? Ai, que bom, né? Quem vai chegar? E tá, né? Fui vivendo, né? Isso foi em 96. Lá em 2000, aí antes, né, de eu chegar em 2004, eu trabalhei muito com ISIS, né, já fazia trabalhos com grupos de mulheres, né, pequenos trabalhos, mas sempre através do arquétipo de ISIS. Aí lá em 2004, eu resolvi fazer o Caminho de Santiago, e dias antes de eu ir para o caminho, eu dei de cara com aquele livro, não sei se vocês conhecem, chamado Os Templários. Eu não fazia ideia do que era um templário. Mas quando eu vi a palavra e a capa do livro, me deu um troço. Eu sabia que eu sabia. Né? Então, chego eu no Caminho de Santiago, né? Eu comprei o livro, mas não li, porque foram dias antes de eu ir, não deu tempo. Eu não sabia nem do que se tratava. Chego no Caminho de Santiago e dou de cara com o templário por ele inteiro, né? E aí começo a estudar, quando eu volto para o Brasil, sobre os templários, e foi aí que eu cheguei no nome, né? Porque o contato já estava, acho que desde sempre, mas cheguei no nome, Maria Madalena. Então, desde ali, desde 2004, eu comecei a estudar enlouquecidamente tudo que eu achava sobre ela, e fui peregrinar em todos os lugares que eu lia que ela tinha passado ou que tinham vivido, né? Grupos que protegiam a história dela.
E é muito doido, né? Porque na maioria das vezes eu não tinha um centavo para fazer essas viagens, né? Tudo na Europa, Israel, né? Mas sempre acontecia alguma coisa, aparecia um trabalho do nada, que eu conseguia chegar lá. Então eu fiquei por muitos anos fazendo essas peregrinações, estudando, e em 2011, umas amigas, alunas também, me pediram para levá-las para alguns lugares, né? E eu nunca tinha pensado nisso. E a partir daí a gente formou um grupo e acabei, né, que vou levando grupos até hoje por esses lugares na França e na Espanha, por onde ela passou, né? E comecei a dar cursos, né? E agora, materializando esse livro, eu acho que isso que é o mais bacana de dizer, é que, por que 10 anos, né? Eu me pergunto isso, por que eu não sentei e escrevi? Né? Sentei algumas vezes, mas eu acho que que esse livro ele já veio pronto, mas ele estava me esperando amadurecer. Né? Eu tinha que aprender muitas coisas com ela ainda para conseguir materializar esse livro. E quanto mais eu sei dela, menos eu sei. É um quebra-cabeças. Então, eu acho lindo isso, porque, bom, estou falando aqui, né, 96, 2004, são muitos anos. A gente quase não ouvia falar em Maria Madalena até, sei lá, 3, 4 anos, né? Já estava surgindo, mas não era isso que está hoje. Há pouco tempo, eu falava em palestra, né? Eu perguntava quem é Maria Madalena? O que saía era prostituta. Né? De 3, 4 anos para cá, não, é a esposa de Cristo, é a grande mãe, né? Mudou muito. Então, esse boom, né, que Madalena está dando agora, especialmente o ano passado, em plena pandemia, isso já aconteceu na Idade Média, lá atrás, mas eu acho que é a representação dessa nova consciência. Né? Nós podemos estar aqui hoje juntas, falando da nossa experiência sobre ela, e cada uma de nós vai formando esse quebra-cabeça. Por isso que não dá para saber tudo, por isso que parece que quanto mais a gente sabe, menos a gente sabe. Porque é o que eu ouço de vocês, nossa, é isso. Né? Então, Madalena, somos todas nós, né? Somos todos nós, né? Porque não só todas, né? Mas todos. É uma mulher que, de tanto amar um homem, venceu a morte por amor. Né? Então, eu acho isso lindo, né? De tanto amar o amor, ela venceu a morte. É isso que eu aprendo, né, com ela todos os dias, né? Encontrar esse lugar do amor em mim, né? Da abertura, né? Porque ela não excluía ninguém. Né? Madalena nunca desistiu de ninguém. Né? A gente vê as passagens dela com Pedro, né? Ela sempre acolheu. Então, toda vez que eu estou reativa, né, alguma opinião contrária a mim, né, até sobre ela, muitas vezes, né, né, aprende com ela, abre esse ouvido, né, e traz o acolhimento para aquilo que é diferente de você. Então, acho interessante, porque a gente vai ouvindo tanta gente ouvindo Madalena, né, muitas vezes falando em nome dela. E outro dia me disseram, é engraçado, eu não vejo isso acontecer com ninguém, né? Com nenhuma outra deusa, com Ísis, né? com Hécate. Parece que a gente quer se apropriar de Madalena. Mas isso não é ruim. Né? Isso é muito bom no sentido de que ela nos ensina a sermos humanos, para a gente se tornar divino. Então, ela foi tão humana que é por isso que a gente quer, né, abraçar ela e tomar ela para nós, porque ela nos ensina a voltar para esse caminho. Né? Então, é o que a Ana Paula falou, né? Pensar em Maria Madalena é pensar no amor, falar em Maria Madalena é falar no amor. E acho que esse arquétipo, né, surgindo aí numa pré-entrada era de Aquário, mostrando que o nosso caminho vai ser esse, um caminho grupal, né? Ela é o discípulo do Pentecostes, essa que traz, né, essa possibilidade do Espírito Santo para que todos nós possamos compreender as línguas uns dos outros, né? Como aconteceu ali no Pentecostes. Então, fico muito feliz da gente poder fazer essa troca sobre ela. Acho que é isso. Ah, que delícia, muito bom.
Muito bom ouvir, né? E também acho que é isso, esse caminho, né? Acho que o que você falou é muito importante, né? Porque muitas vezes a gente ouve outras mulheres falando de Madalena, a gente fala, não, mas Madalena não é isso. Mas... E aí a gente tem que aprender mais com ela, né? Como que será que a Madalena reagiria a isso, né? Será que ela reagiria dessa maneira? Acho que não, né? Acho que não. Então é entrar nesse lugar, né? Nesse lugar que é difícil para nós, né? E não fragmentar mais, né? Mas incluir, né? Eu sinto ela num caminho de inclusão, né? De caminhar realmente com todas as nossas partes, né? Com tudo que a gente é. E para isso a gente vai ter que olhar, né? Para todas essas diversidades que aqui, né? Estamos em 6 e somos muito diferentes. Cada uma de nós com certeza vê e sente Madalena de uma forma muito específica. E não tem alguém que está certa e alguém que está errada. Madalena é tudo isso, né? E é isso, né? Então acho que isso é muito importante para a gente olhar para esse comportamento muitas vezes, né? Imagina, como se a gente se apropriasse e soubesse mais do que a própria Madalena sobre ela mesma, né? Então, acho que isso é muito importante, é uma fala realmente necessária, não só para Madalena, mas para todas as deusas, né? Que muitas vezes a gente pode ir para esse lugar por algum motivo, né? E porque somos humanas, né? Faz parte também, né? Então, muito bom, muito obrigada, Fê. Vamos lá, Tati? Pega o fio? Pego. Ai, oi, gente, boa noite. Gratidão, Aninha, por me ter aqui mais uma vez no Mulheridades. Estou me sentindo já figurinha repetida. Mas é bom, tô curtindo muito todos os temas. E esse aqui é muito especial para mim. Eu já tô chorando desde a hora que você começou a falar, e agora ouvindo a Fernanda, eu tô com o coração aqui, assim, nem sei o que dizer. Ai, Madalena, ela vem pra gente, né? A gente pode ficar buscando e escapa, e tem um momento, eu acho, que a gente se abre e respira e ela vem. Quando o primeiro contato que eu tive com ela, em 2013, no começo de 2013, eu estava numa época muito difícil da minha vida e eu estava numa sessão de Kriya Yoga, estava fazendo Kriya Yoga, e apareceu essa mulher do meu lado, imensa, e ela pôs o chale dela, ela abriu e pôs no meu ombro, e eu não tinha vocabulário para saber quem era Madalena na época, né? Não tinha. E apesar da minha criação católica, meu pai muito católico, sabe tudo de santos que você perguntar, eu rejeitei muito, porque eu estudei uma escola de padre agostinianos, que me traumatizou para a vida, e eu rejeitei tudo que tinha a ver com esse mundo. Então, quando essa santa apareceu, eu fui perguntar para meu pai quem era, e a gente teve várias conversas, e para ele também não veio Madalena, enfim. E aí, curiosamente, quando eu entrei no universo da One Blessing de Miranda Gray, que vários de nós aqui estamos nesse universo, ela apareceu em todas as minhas iniciações, e aí eu já tinha vocabulário para saber quem era. Então, no primeiro círculo que eu fui, até antes de ser iniciada, que foi um círculo das ancestrais, né, em maio, ela apareceu para mim, e ela trançou meus cabelos, e em todas as iniciações com Miranda, ela trança meus cabelos. E eu começo a perder a voz, porque eu vou ficando em outro mundo já aqui. E foi muito forte isso para mim, porque eu tenho muita dificuldade também em me permitir receber colo, receber cuidado, né? Eu sou a mulher que correu atrás de tudo a vida inteira, mãe solo, não estou acostumada a me permitir isso. E Madalena sempre aparece para mim em momentos que eu estou esperando a aprovação do mundo para ser quem eu sou, ou esperando reconhecimento do mundo pelas coisas que eu faço, e ela já falou claramente comigo algumas vezes, é aquela coisa, né, que às vezes a gente acha, quem sou eu para falar que falei com Madalena, mas por que não também, né? E ela falou comigo algumas vezes, e uma delas que me marcou demais, ela falou, imagina se eu tivesse esperado aprovação e permissão para fazer meu trabalho, né? Então não ia ter feito nada, porque ela foi, por tantos anos, séculos, milênios, excluída de tudo, né? E o trabalho dela estava ali sendo feito, porque se a gente chegou aqui, se a gente está aqui hoje falando dela, e
É porque o trabalho dela estava ali sendo feito, a gente não alcançava, alguns alcançavam, em épocas diferentes alguns alcançam, né? E eu fico realmente assim impressionada com esse fenômeno agora de Madalena em todo lugar também, e é muito fácil cair nesse lugar que a Fernanda falou de falar, não, não é isso aí, mas para cada um ela é uma coisa, né? Não que para cada um ela seja uma coisa, mas eu acho que é o que a gente enxerga, o que a gente identifica, o que a gente tem escopo para entender naquele momento, porque é muito grande também, e às vezes assusta, né? Essa coisa de quem sou eu para estar nesse lugar falando com essa mulher? Eu tenho muito disso, e é um aprendizado constante. Eu também tive essa coisa de comprar todos os livros que eu podia sobre ela. Eu li talvez 15% dos livros que eu tenho, porque chega um momento também que o mental não dá conta. Eu estava pirando, aí eu estava querendo bater referência com referência, esse falou isso, mas esse falou aquilo. E aí eu dei um tempo de ler tanto, estou lendo bem menos agora, estou lendo coisas específicas. E tem duas mestras minhas aqui, né, que eu estou muito feliz. A Heloísa, com quem eu fiz meu primeiro curso de Maria Madalena, que foi a jornada que ela dá, que foi meu primeiro contato, foi onde eu canalizei uma oração, que eu não tenho condições de ler agora, mas depois eu posso até colocar o link ali no YouTube para as pessoas acessarem. Foi nessa jornada com a Elo. E aí eu conheci a Willy, que conduz trabalhos também de Madalena maravilhosa, que me levou até a Fernanda, e hoje está todo mundo junto aqui, eu estou assim, estou encantada, estou realmente encantada, emocionada, eu estou pegando fogo, tá um frio aqui no sul, gente, e eu estou pegando fogo. É uma chama aqui, cada vez que eu me abro para não tentar entender com o meu mental, mas simplesmente sentir o que ela está tentando me dizer. E ela não cansa de trazer surpresas. Essa semana eu estou atrasadíssima no curso da Fernanda, mas estou firme, só estou no meu tempo. E essa semana ela me trouxe uma mensagem de uma coisa que eu tenho comigo desde 2015. As coisas simplesmente se juntaram e eu tive um insight absurdo e eu vou cada vez mais entendendo, amarrando até que a Aninha falou no começo, que essa pressa cartesiana que a gente tem do horário da agenda não funciona. Né? Não funciona com a espiritualidade no geral, mas eu sinto que Madalena realmente tem o tempo dela para se mostrar e ela deixa a gente lá cozinhando para a gente entender o negócio, porque demora, né? Às vezes demora. E aí, assim como eu não tinha o vocabulário para entender a primeira vez que ela se manifestou para mim, imagino que eu ainda não entendi, né? Que eu não tenho vocabulário ainda para entender hoje. Assim como esse livro da Fernanda, que está levando 10 anos, porque precisa construir toda uma coisa para amarrar, na minha vida também eu sinto que está se construindo o que ela quer que eu veja, o que ela quer que eu faça. E uma outra mensagem que ela disse para mim, faça seu trabalho. Ela me fala muito isso, faça seu trabalho. Eu ainda não sei qual é, mas estou esperando ter os olhos de ver aí para poder realizar. Ai, acho que é isso, gente. Se deixar, eu só vou devanear aqui agora. Então, é isso. Madalena é esse fio vermelho unindo a gente aqui hoje e unindo muitas outras que estão aí para nos ouvir, outras e outros que estão aí também para nos ouvir. Graças. Maravilha. Que coisa linda, Tati. Acho muito bom. Eu também estava falando, já ia começar a chorar copiosamente. Falei, calma. Respira a pessoa. Mas acho que é isso, né, Tati? Acho que essa coisa do entender o tempo é um desafio, né? Entender que o caminho é outro. Acho que é muito isso, né? A Fê falou do caminho de Santiago. Acho que é um caminho, né? Os 10 anos é um caminho, porque a gente está caminhando com ela, né? E você está com pressa de quê? Né? Você está com pressa de quê? Na verdade, a gente não tem onde chegar, né? A gente tem que caminhar. É a caminhada, não tem lugar para chegar. Me veio, agora que você falando, me veio isso, sabe? Tipo, acho que por isso que eu assisti naquele momento de dor. Você tá com pressa de onde? Não tem lugar nenhum para ir. Não tem nenhum lugar para ir. Você já tá aqui, fica aqui.
né? E eu parei de correr, eu falei, tô correndo para quê? Né? Então fez muito sentido agora você falando assim, nossa, vai caindo fichas. A gente vai se ouvindo e vai compreendendo o nosso caminho, né? Adorei. Obrigada. Obrigada, querida. Eu acho que você citou a Elô, então eu gostaria de chamar a Elô para seguir esse fio, querida. Então, boa noite para todas. É uma alegria e uma honra estar fazendo parte aqui dessas Rosas de Madalena, né? Conhecê-las, mesmo que virtualmente, né? Porque algumas eu conheço presencialmente, outras, né, de ouvir falar do trabalho. E eu concordo com algumas coisas que foram ditas aqui com relação a esse fenômeno de Maria Madalena. Já tem muitos anos que eu trabalho com a energia de Maria Madalena, eu tenho um círculo de mulheres no meu espaço, a Casa das Matriósicas, que chama Círculo Sagrado de Mulheres, Encontros com Madalena. E ano passado, durante a pandemia, um curso que eu dava, eu passei a fazê-lo na forma virtual. Foi esse que a Tati se referiu aí. E já tem uns 15 anos que todo dia 22 de julho eu faço algum ritual para Maria Madalena, muitas vezes reuni as mulheres para a gente fazer pão, um pão sagrado, né, consagrado a Maria Madalena. E eu não ouvia ninguém falando, né, de comemorar no dia 22 de julho. E de uns 2 anos para cá, é um evento, né, é algo assim, muito esperado, todas as pessoas comemorando. E isso me dá muita alegria, porque é o ressurgir da deusa, né? É o renascer da deusa. Se não foi possível que Maria Madalena desse a mensagem, cumprisse tudo que ela precisava de cumprir quando ela veio à Terra, é o tempo necessário, é o tempo dela, e agora ela ressurge com muita força, com muita intensidade. Então, para mim, é motivo de muita alegria ver tanto interesse, tantas pessoas comemorando. Mas Maria Madalena, apesar de ser assim um ser extremamente amoroso, quando ela chega na vida da gente, ela é a torre, né? Magdala é torre, então ela arrebenta. Então, ouvindo a Aninha falando, né? E eu lembro que eu acompanhei aí pelas redes sociais quando ela postou falando que estava reaprendendo a fazer as coisas porque teve que parar. Então, é o próprio arquétipo da torre, né? O arcano da torre que chega arrebentando, rompendo estrutura, mostrando para a gente que tem outra forma da gente fazer, né? E a gente quer fazer daquela forma antiga, né? Eu me identifiquei muito também quando a Aninha falou, eu estava estudando, parecia que era uma dissertação de mestrado, que era uma tese de doutorado. E não é assim, né, que as coisas funcionam. Então, ela chega trazendo realmente essa ruptura com padrões antigos, né? Para cada uma de nós, chega de uma forma diferente, e é um arquétipo muito potente, né? E assim, muito de transgressão, porque faz a gente sair da caixinha e pensar diferente, né? Ela foi uma mulher que ousou ir além. E tudo isso vai tocando a gente, e a gente vai aprendendo o grande caminho de volta para casa e fazer contato com essa grande mestra através do portal do nosso coração. Eu estou acabando de escrever o meu terceiro oráculo, que é o oráculo dos portais iniciáticos de Maria Madalena. São 16 portais, que é justamente o arcano da torre. E o primeiro portal que a gente atravessa é exatamente o portal da torre. Depois nós vamos passar pelo portal do coração para fazer esse trabalho, essa alquimia interna. E há um momento que a gente passa pelo portal do colar de pérolas, que nos convida, né, a formarmos um lindo colar harmônico, cada uma de nós passando pelas suas dificuldades, mas todo o feminino em nós curado e o feminino das outras mulheres. E é interessante que um dos portais é o da maçã azul. Né? Eu não sei se vocês já ouviram falar que existia uma ordem iniciática em René-le-Château, ligada aos templários, que era a ordem da Pomme Bleu, que era para preservar os ensinamentos de Maria Madalena. E a maçã, ela é a fruta do conhecimento, e a maçã azul não existe nessa dimensão, né, na terceira dimensão. Então, quando chegou para mim o portal da maçã azul,
ele me falava que há muitos ensinamentos que vão chegar para a gente, viu, dona Tati, que não estão nos livros, que nós vamos acessar de outras dimensões e que vão chegar em formas de códigos, que muitas vezes a gente vai falar assim, mas isso tem sentido? Eu estou ficando doida, de onde que eu tirei isso? Né? Mas é um dos portais que ela nos convida a atravessar. Né? Esse livro já está, a Raquel, que faz esses lenços lindos, né, que vocês conhecem, com as rosas de Maria Madalena, né, a Raquel que está fazendo as ilustrações, e ele chegou num momento muito desafiador da minha vida, em que eu estou vivendo o próprio arcano da torre, né, vendo toda a estrutura desmoronar e tendo que pensar diferente. Então, acho que esse é o convite dela, né? Ela nos ama, ela nos leva de volta para casa, mas há todo um aprendizado, né? E muitas vezes, como é um caminho iniciático, esse caminho nem sempre é suave, né? Muitas vezes a gente vai lá no chão e vamos ter que levantar de novo e questionando todas as estruturas, né? Então, para mim é mesmo muito bom estar aqui com vocês, né? Estar nesse grupo de mulheres tão bem sintonizadas. Uma das mensagens que chegou para mim dela há um tempo atrás foi que ela não queria que as mulheres brigassem para ter a propriedade dela, como se ela fosse, como se a gente fosse dona de Maria Madalena, que ninguém mais pode falar de Maria Madalena, porque é o que sei, né? E ela falava que é importante porque é muita energia para ser ancorada. Então, todas nós estamos sendo convocadas, né? Vocês sabem que a energia de Maria Madalena é a energia de Ísis, é a mesma coisa, então, por isso que as sacerdotisas de Ísis estão ligadas a Maria Madalena, né? E então, assim, é um convite, é um chamado, né? Então, quanto mais mulheres estiverem nessa sintonia, melhor, porque há muita coisa que ser ancorada, né? E fica, então, esse convite para a gente, né? Para a gente se abrir para isso, né? Sem julgamento, ir acolhendo, como um lindo colar de pérolas, né? Precisa da pérola pequenininha, da maior que fica lá embaixo, cada pérola tem uma tonalidade diferente, mas aí faz um lindo colar de pérolas. Então, não é por acaso que um dos portais é o portal do colar de pérolas, para nos lembrar disso, dessa importância, né? Que a gente não tem que ser dono, que estamos todos aqui nessa mesma e linda energia, né? Então, acho que é isso que a gente tem que se lembrar a todo tempo, né? E ter essa abertura, tá? E não ter medo das mensagens que chegam. Eu brincava outro dia com o grupo onde eu fiz eu lancei, né, esse livro com um grupo que eu fiz um workshop, Maçã Azul, meninas, vamos captar a maçã azul e vamos fazer o que nós temos que fazer, né? Sem medo de julgamento, né? Acho que é isso. Nossa, acho que você falou algo que realmente, né, pega, né? Acho que a Tati falou, né? Eu também pensei isso. Eu falei, quem sou eu para dar uma jornada de Madalena? Quem sou eu para fazer uma meditação, né, de Madalena? Eu acho que é isso, né? Vai, né? Flui, né? Ninguém é dona da Madalena. Aliás, ninguém é dona de deusa nenhuma, né? Acho que não é só de Madalena, né? Acho que isso está muito forte agora com Madalena, porque eu acho que a gente está precisando muito dela mesmo, né? Acho que não só nós, como o mundo, né? O mundo tá, né? A gente sabe, tá aí desse jeito que a gente sabe que tá, então estamos precisando muito dela, né? Então, acho que essa mensagem da Elo, a gente pode estender para todas as deusas, né? Nós não somos donos de deusas nenhuma, né? E muitas vezes, né, isso pode acontecer. Acho que, né, com Madalena, todas as deusas querem gente. Quanto mais gente falando, se conectando com a gente, melhor, né? A gente vai ancorando a energia da grande deusa no mundo, né? Seja como Madalena, seja como Isis, seja como Iemanjá, seja como Pachamama, vamos, né? Vamos aí, vamos ser sementes, né? Vamos ser sementes dessas deusas. Então, acho isso conforta, né, Elô, mas eu acho que isso também tira, eu não sei vocês, mas uma certa cobrança, às vezes, que a gente se coloca, né, para fazer as coisas. Eu me coloco muito, né? Eu tenho uns Capricórnio muito forte no meu mapa, né? Então, para mim, fazer as coisas de forma relaxada é dificílimo. Eu levo as coisas muito a sério. Ah, então é Madalena? Então é Madalena, né? Tipo, eu nunca fiz nada de forma relaxada. Então, para mim, está sendo, assim, Madalena está me ensinando isso. Não ser relaxada com as coisas, mas ser leve,
forte, mas leve, né? Que eu acho que é algo que é muito difícil. A Palmira, outro dia, que é uma das professoras que eu aprendi bastante coisa, né? Fiz o curso dela também, estou na jornada. Ela fala, a gente perdeu a doçura, né? Onde foi parar a nossa doçura? Eu falei, que doçura? Doçura? Deusas guerreiras, né? Passei a vida me conectando com deusas guerreiras, que é lindo, maravilhoso, mas e aí? Né? Então, Madalena chegou bem nesse lugar, sabe? Cada uma de vocês foi falando, eu falei, nossa, gente, cadê a nossa leveza, a nossa doçura, né? Cadê a confiança de deixar fluir, de acessar as coisas, deixar as coisas passar por nós, né? E se espalhar no mundo, e realmente, né, sermos uma grande irmandade, onde a deusa está fluindo através de nós, para o mundo, não para nós, né, ego, para mim, né, mas para o mundo, né, através de nós. Então, acho que isso é muito importante, serve para todas as deusas, né, porque está um crescente de deusas, né, hoje em dia também, né, eu estava falando ontem com a Verbena, né, falando com a Verbena, tipo, numa live que a gente fez de deusas, tipo, nossa, gente, hoje em dia se fala de deusas escuras, na época que eu dava aula de Lilith, ninguém nem falava de Lilith, Lilith era um demônio, tive gente que não queria participar da jornada porque eu ia falar de um demônio, né, então, assim, eu recebia mensagens desse tipo, né, como assim você tem um demônio na jornada, né, e a gente tendo que explicar as deusas escuras, tendo que explicar o que elas significavam, e hoje em dia se fala, né, se fala das deusas, se fala disso no mundo, então, assim, muito, muito, eu fico também muito feliz, Elô, como você, quanto mais gente falando, mais feliz eu fico, e que haja muitos, né, muitas diferentes formas de se conectar com Madalena, e com todas as deusas, né, eu acho que isso é o mais importante mesmo, né, e muito bom cada uma de vocês trazer a sua própria, né, jornada de vida. Vamos lá, Willy? Pegar o fio da Elô? Vou colocar você aqui. Vamos. Boa noite a todas. Quero agradecer, né, o convite para poder participar aqui com vocês, mulheres maravilhosas, todas com a caminhada de muita experiência com Madalena. E agradecer a presença da Fernanda Zanin aqui, da Tati. Fernanda Zanin é uma luz que apareceu no meu caminho quando eu comecei a ter as visões de Maria Madalena. Eu venho de um caminho com a deusa e tive muita dificuldade para me desconectar de Jesus. E dentro do paganismo, a minha meta era realmente me afastando um pouco dele, né, daquele amor de adolescente pelo Cristo, e a minha meta era afastar ele cada vez mais, né, e eu consegui, né, até um certo ponto em que ele permitiu, dentro da minha caminhada, eu consegui mergulhar no caminho da deusa e me reconhecer sacerdotisa da deusa com muito amor e com muita entrega, num caminho muito bonito. E passado alguns anos, já com quase 40 anos, eu tenho 38, então há quase 4 anos atrás, eu tive uma visão de Maria Madalena. E essa visão, ela me mostrava o quadro na casa da minha avó do Sagrado Coração de Jesus e o Sagrado Coração de Nossa Senhora. E ela me fez lembrar ali, com 6, 7 anos de idade, a pergunta que eu fiz para minha avó. Eu perguntava, vó, por quê? Quem é essa pessoa aqui, essa mulher ao lado de Jesus? É a mulher dele? Aí eu falava, não, Jesus não teve mulher. É a mãe dele. E eu ficava muito confuso, mãe com filho. E aquela imagem, ela para mim não fazia sentido na minha cabeça de criança, porque eu queria ali no meu olhar infantil que ali fosse a mulher dele. Eu não entendia que era a mãe. E Maria Madalena, nessa primeira visão, ela me trouxe o Sagrado Coração dela, né? E ela me disse, desde pequena eu já tentava falar com você, eu já tentava me mostrar para você, né? E aí, nessa visão, eu tive um pesar muito grande, porque eu fiquei pensando, nossa, se eu, quando criança, quando fazia parte da Igreja Católica, eu tivesse conhecido Madalena, o que teria acontecido com a minha vida? E aí eu parti para imensas perguntas para ela, de querer colocar ela num lugar que naquele momento ela não estava.
né? Eu perguntava assim no meu coração, onde a senhora estava? O que a senhora estava fazendo, né, esse tempo todo? Que só agora, quase aos 40 anos, a senhora cai de paraquedas no meu colo, né? Um grande presente, um presente imenso. E a partir desse dia eu comecei a receber as visões dela. E assim como a Heloísa falou, a primeira coisa que eu fiz foi pensar que aquilo não estava acontecendo. Falei, não, não é possível, meu caminho é com a deusa, eu não quero saber de Maria Madalena, não tenho afinidade com essa mulher, não tem nada a ver com o cristianismo. E aí ela começou um trabalho imenso de cura pessoal, e de elevação de vibração para que eu pudesse suportar e tentar compreender, ainda tento, essas visões que ela me trazia. E foi nesse momento de buscar sobre ela nas redes sociais, na internet, procurar alguém que falasse dela. Eu queria encontrar alguém que falasse dela de uma maneira que eu conseguisse compreender a linguagem daquela pessoa e entender que aquela pessoa fosse séria. Ainda tinha isso, gente. Eu ainda queria que Madalena materializasse essa pessoa no meu caminho, uma pessoa de confiança. Porque eu falei, eu não posso entrar nesse assunto, né, um assunto tão sagrado, que se tornou para mim tão sagrado, e também eu não posso chegar em ninguém e começar a dizer que eu estou vendo Maria Madalena, porque as pessoas vão achar que eu estou doida. E mesmo sendo sacerdotisa da deusa e tendo esse tipo de contato com a deusa, esse tipo de contato com Madalena era diferente. Então eu achava aquilo um absurdo. E assim foi, eu encontrei a Bianca, da Pitonisas, e numa live dela com a Fernanda Zanin, eu fiquei assim, em choque, ouvindo a Fernanda falar, junto com a Bianca, sobre Maria Madalena. E ali eu vi que era a luz que Maria Madalena trouxe para mim, que eu havia pedido, né, esse grande sinal. E ali eu comecei a estudar sobre Maria Madalena, com a Fernanda. E como vocês falam aqui, Maria Madalena é muito amor, mas para mim, ela sempre aparecia bem séria e bem brava, e me cobrando já que eu estivesse atrasada. Então, ela é bem severa comigo, assim. E conforme eu ouvi a Fernanda falar, eu vi a presença de Maria Madalena nela, séria, uma mulher que estava falando com toda mansidão, mas com amor. Aí eu falei, é com essa mulher que eu vou aprender. E aí eu me esforcei, né, e me dediquei para poder cursar e aprender com ela. E graças a Deus, tudo que eu sei de Maria Madalena foi através do caminho da Fernanda Zanin. E a Tati também, que tem me ajudado muito, né, a divulgar os trabalhos de Maria Madalena e a materializar essa energia dela aqui na Terra. E como vocês falaram, Madalena é uma dimensão, né? Ela vem ali com uma malha energética muito forte, né? Eu me conecto com ela de maneira muito estelar, e ela sempre tem me dito, né? Eu venho para a mudança, né? Não pense que nós, mulheres do Sagrado Feminino, vamos passar facilmente pelo ensinamento de Maria Madalena. Ela vem para ensinar com verdade, com amor, mas é um ensinamento verdadeiro, do coração. Então, vocês terão que se modificar, né? E nesse primeiro momento que eu quis falar dela para todo mundo, gente, ela me deu uma grande lição, né? Que eu não conseguiria alcançar todas as mulheres, né? Principalmente aquelas mais próximas da gente, que a gente ama muito e a gente quer levar Maria Madalena para aquela mulher. E aí, ali bate na trave e aquela mulher com essas frustrações. E aí ela me disse, vocês, sacerdotisas que estão trabalhando com a minha energia, preocupem-se com aquelas que estão preparadas. Né? Isso foi muito duro de ouvir. Preocupem-se com quem está ouvindo o chamado. E quando a Terra alcançar 50% ali, mais um de mulheres, a energia dela vai vir com tudo. Né? E aí ela vai vir realmente soberana, guiar as mulheres nessa nova era. Então, a partir desse momento, desse ensinamento que ela me trouxe, eu modifiquei, né, muito do meu trabalho,
para dar atenção e parar para conversar com aquelas mulheres que estavam sentindo o chamado delas. E hoje, vendo todas vocês aqui, cada uma com seu trabalho, né, cada uma com sua força, com a sua energia, e com os trabalhos mais diversos possíveis, eu percebo isso, né, que ela disse para mim que era muito verdade. Cada uma de nós vai trazer uma medicina, vai trazer uma Madalena ancorada naquela força que a gente sintoniza, e vamos levar para mais mulheres, vamos levar para todas as mulheres possíveis. E eu sinto que esse momento está próximo, e como a gente está dizendo aqui, tem muita gente falando de Maria Madalena. Na verdade, tem, sei lá, 1% de mulheres no planeta falando de Maria Madalena. Ainda, apesar da luz que nós emanamos ser muito grande, ainda tem muitas mulheres que vão ouvir o nome de Madalena, principalmente as crianças. Isso ela sempre me pede, fale de mim para as crianças. E eu digo para minha filha, que tem 9 anos, que Jesus era casado com Maria Madalena, que eles tiveram filhos, e eu já conto para ela essa história verdadeira. Eu já não conto mais a história antiga, que um dia foi contada para mim. E é dessa maneira que eu procuro levar o nome dela, primeiro aqui dentro da minha casa, né, com a minha filha, que essa é a minha meta, né? Que quando a Alice chegar na escola, precisar fazer uma oração, que ela possa não sentir vergonha de falar de Madalena, que ela possa falar com muita verdade, com muita força, vendo o meu exemplo, né, e das mulheres que estão comigo. É isso, amadas. Gratidão a todas. Pode ir lá, Fê, que você quer falar? Oi, não, eu só queria dizer obrigada, Willy, por falar tão bem, né, desse nosso caminho juntas. Mas é lindo, né, que ela disse, quando 51% das mulheres estiverem despertas, né, mas eu diria dos homens também, né, porque vem tantos homens tão devotados a Madalena, né, nesses anos todos, claro que, né, dentre 30 mulheres tem um homem, mas tem muitos homens devotos nesse caminho, fazendo um caminho muito lindo. E cada vez que eles vêm, eu fico muito feliz, né? Às vezes perguntam, tem alguns que me dizem, nossa, queria tanto fazer sua viagem, pena que é só para mulheres, né? Eu digo, não, não é só para mulheres, né? Então sempre tem um bendito entre as mulheres ali, né? Mas é lindo ter essa comunhão com os homens. Em nome de Madalena. Obrigada. Muito bom. Obrigada, Willy. Prazer te conhecer o seu caminho com a Madalena. Muito lindo. Muito obrigada. Vamos lá, Lu. Olá, mulheres. Uau, você é a última a falar de Madalena. Depois de tantos banhos de Madalena, eu estou aqui. Vamos lá respirar, porque é isso, né? Madalena, para mim, é essa energia que toma, né? E eu sinto que, assim, eu me sinto muito feliz, porque Madalena, ela apareceu para mim através das minhas ancestrais, né? Minha avó materna, ela sempre estudou, né, os mestres ascensionados, teosofia e tudo mais. E eu conheci através dos mestres, né, já desde muito novinha, com 14, 15 anos, eu já ouvi falar de Madalena. E, na verdade, eu confesso que o que me encantava de vê-la é porque ela usava, né, tinha rosa vermelha e todo o lenço vermelho. E eu realmente sempre fui uma adolescente, uma criança que gostava disso, então para mim essa questão do vermelho nunca era um lugar pecaminoso, né, como muito se era colocado. Eu estudei a minha vida toda em colégios de freira, né, pouquíssimo você ouvia falar de Madalena, mas essa figura sempre me encantou. Mas eu confesso que ela fortaleceu dentro de mim junto com Santa Sara Kali, que depois de muitos anos é que eu fui descobrir, né, a ligação entre elas. Mas, assim, eu digo que eu conheci, né, assim, eu aprofundei mais, eu comecei a conhecer mais de Madalena em 2001, 2002, mas eu digo que foi há quase 3 anos atrás que ela literalmente tomou a minha vida, assim, né, ela me tomou de uma forma muito grande, e eu ouvindo vocês falando, né,
e principalmente na fala da Elô, ela reapareceu na minha vida, né? Eu já escrevia sobre Madalena, o meu caminho com Madalena sempre foi muito intuitivo, sempre vinha, eu nunca liguei Madalena muito a essa... É engraçado, por mais que as pessoas falassem que ela era prostituta, eu nunca me conectei com esse lugar dela, né? Eu sempre falava, não, isso na cabeça de vocês, para mim ela é uma outra mulher, mas eu também não tinha outro conhecimento, né? Realmente é muito mais recente esse lugar onde as pessoas têm dado essa outra visão de Madalena. Eu simplesmente me encantava com ela porque eu achava ela o máximo, assim, as cores e tudo mais. Mas foi em 2018, que foi quando eu passei por um processo de uma separação, e foi muito legal porque, né, a Fernanda trouxe a questão do masculino, e aí eu tô pegando esse gancho. Foi quando eu passei por um divórcio bem, né, bem pesado, assim, de um lugar muito difícil, onde eu me vi muito exaurida mesmo, né, vazia de mim mesmo nessa relação, que Madalena voltou para minha vida de uma forma que eu nem sei como ela voltou, sabe, quando ela veio através das pessoas para mim. E eu digo que foi um momento em que eu não queria nem olhar para o masculino, eu tinha raiva de todo e qualquer masculino na minha frente, né, e eu entrei num ódio tão profundo que eu, inclusive, não queria nem saber da figura de Jesus Cristo, né, porque eu falei assim, olha, falou em masculino, eu não queria nem saber, sabe, de tão magoada, de tão ferida que eu me via, né, eu estava realmente muito ferida no meu coração. E aí foi em 2018, né, no final de 2018, as pessoas começaram a falar, Luana, eu ouvi um áudio, eu ouvi uma oração, e, cara, eu lembrei de você, quando eu pegava era de Madalena. Né, e eu falava, oi, gente, o que está acontecendo, né? E aí tá, ok, vinha, e aí eu fui chamada, e aí, assim, eu sempre estudava, lia alguma coisa, mas nada tão profundo. Só que aí, depois de muitas coincidências, uma amiga me chamou para dar uma palestra no espaço dela, aqui em Brasília, sobre Madalena. Aí eu falei, não, gente, tem alguma coisa. O que Madalena quer realmente comigo, né? E aí foi onde eu mergulhei nela, e eu fui dar essa palestra, e eu digo que foi aí, né, o grande... Eu digo que ela me fez fazer o caminho da sacerdotisa, né, que para mim a Madalena é uma grande sacerdotisa, ela tem esse lugar para mim. E foi muito profundo e foi muito forte, mas não menos doloroso, né? E não porque Madalena traz a dor, mas porque eu me vi muito ferida, né? E aí, em 2019, eu comecei a fazer essas palestras e me aprofundar. Comecei a fazer pequenas vivências, né, sobre Maria Madalena, porque as pessoas me... né, falavam, não, Luana, fala, a gente quer que você fale e tudo mais, e aí eu fui me aprofundando, e nesse mesmo ano, apareceu uma oportunidade de fazer a viagem, que era uma viagem dos meus sonhos, né, eu tenho uma ligação profunda com o Antigo Egito, com o Egito, e essa viagem ia ser Egito e França, o sul da França, para realmente fazer esse caminho, né, de Madalena. E aí, para mim, assim, foi um grande presente, mas eu estava, né, ansiosa e tudo mais, e ao mesmo tempo muito ferida, né, e 2019 foi um ano bem, né, o pós-divórcio e todos os processos que vieram junto, as identificações das dores e tudo mais, foram 2 anos, assim, de uma profunda dor, assim, que eu não sei nem explicar em palavras, porque... Cara, era uma dor física, uma dor emocional, uma dor que sufocava, e era uma coisa tão... E que não era só desse masculino, né? Eu acho que com todo o masculino ancestral que representava aqui dentro, né? De todas as mulheres que vieram antes de mim também, com essa dor desse masculino sistêmico. E aí, quando eu cheguei no Egito, né? Eu fui numa excursão, quando eu cheguei no Egito, em 2020... me convidaram, quando a gente estava fazendo no Nilo, né, a gente estava fazendo o passeio, né, a excursão no barco, e me convidaram para fazer uma roda de Madalena, porque sabiam que eu tinha, né,
que eu falava, que eu já tinha feito algumas rodas de Madalena, e me convidaram para fazer essa roda, né, no barco, em cima do Nilo, lá, e que para mim foi uma grande oportunidade. E é interessante porque quem minimamente me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito falante, mas desde que Madalena entrou na minha vida, eu comecei um processo de um silêncio muito profundo, sabe? De uma conexão, de um silêncio muito profundo. E o Egito me deixou num lugar ainda mais silencioso ainda, né? Eu falo que eu fui lá para o fundo da pirâmide e lá fiquei, né? E aconteceu uma coisa que foi muito simbólica para mim, que foi essa roda, e que foi só com mulheres também, no Nilo, então para mim foi muito especial, né, porque eu já sabia de toda a conexão dela com Isis e tudo mais. Só que no dia que eu cheguei no bairro do Copta, né, que é um bairro onde teria, né, dentro da igreja, um dos lugares onde Jesus, José e Maria teriam se escondido, né, na época, eu chorava, que eu não conseguia nem explicar o que estava acontecendo. Eu sei que quando eu entrei na igreja, eu só ajoelhei no meio da igreja, assim, no chão, e chorava. E aí eu entendi, né, só de falar me emociona. Eu falei assim, foi a mãe que me trouxe até o pai, para eu poder me curar. Agora eu entendi, né? Ai, e eu lembro, né, isso para mim foi muito forte. E aí eu lembro e eu falei, agora pronto, Madalena, agora eu posso ir até você, obrigada. Agora eu entendi o meu caminho até aqui. Porque foi nesse dia que eu falei, que eu voltei a tomar Jesus de novo. E falar, né, mestre, desculpa, eu não dava conta. Né, eu realmente não dava conta. E dali, depois daquele dia, eu entendi que minha viagem no Egito tinha acabado. E a gente foi para a França, e foi para o sul da França, né, para Sainte-Marie, e fomos na caverna e tudo mais, de Madalena, e foi muito interessante, porque quando eu cheguei lá, subindo, né, foi uma subida difícil para mim, porque tinha um caráter muito forte de cura, né, eu sentia as mulheres, eu sentia as dores, eu sentia as minhas dores, e quando eu cheguei, né, na gruta, e aí eu me ajoelhei em Madalena, a única coisa que veio foi uma grande gargalhada, sabe? E eu falei, eu consegui transformar essa tristeza e essa dor em alegria, Madalena, é isso que você representa para mim, né? E foi muito interessante, porque nesse dia, todas as lojinhas, e eu falei, eu vou comprar uma Madalena, né, a estátua de Madalena, lá, vou levar a minha Madalena de lá. E aí, quando eu cheguei, estava tudo fechado, e o moço falou, não, hoje não vai abrir. Logo depois, né, eu entrei, fui lá, ajoelhei, rezei, agradeci a Madalena. Na hora que eu saí, eu só vi um moço abrindo a lojinha. Aí eu falei, o quê? Saí correndo, eu fui a única que entrei, eu saí da loja, comprei uma Madalena para mim e para a Aninha, né? E aí, quando eu saí, fecharam, né? Então, para mim, foi mais uma resposta de Madalena. E minha viagem mudou completamente, assim, né? Assim, a energia da viagem mudou ali, e eu falei, finalmente eu voltei a sentir alegria no meu coração, né? Porque foram dores muito difíceis. E aí, quando eu voltei para o Brasil, eu encontrei com a Aninha, né? Foi a última vez, foi em 2020, ano passado. Quer dizer, literalmente, para mim foi uma bênção. Eu voltei, né? Fui para São Paulo, encontrei com a Aninha, voltei para Brasília, fiz uma roda do Caminho da Sacerdotisa, né? De Madalena, que é o nome do trabalho que eu faço com ela. Fechou a pandemia, né? E aí, logo depois, eu peguei Covid há um ano atrás, exatamente. E todo esse processo, eu falei, ok, Madalena me preparou para muitas coisas e para muito expurgo, então eu sinto que o meu caminho com ela, por isso que eu chamo de caminho da sacerdotisa, é esse lugar de, realmente, de curar dores muito profundas e de lugares muito doloridos, né, e não só como mulher, mas com o masculino, né, com o meu masculino, com o masculino que está fora, como muitas de vocês, eu sempre fui, né, a mulher alfa, né, que vai lá para a luta, não pede ajuda de ninguém, e o Covid, eu fiquei bem mal do Covid, assim, bem mal mesmo, e eu falei, olha,
eu não quero esse lugar mais, chega, não dá mais para mim, né? E aí, logo depois, eu tive em julho, né, com a Aninha, a gente fez um manifesto, e foi muito especial, porque no dia que a gente fez, eu acendi uma vela, e eu sempre usava uma rosa, que eu usava nos trabalhos de Madalena, que é uma rosa de veludo, e logo depois que a gente leu, no outro dia, quando eu fui ver, essa rosa inteira tinha se queimado. Só que eu entendi hoje, um tempo depois, que foi a transmutação e queimando e curando tudo aquilo, porque para mim Madalena é o fogo, né? É aquele fogo sagrado, é o fogo da vida, o fogo que transmuta, que regenera, que transforma, né? Então, para mim, ouvir vocês falando, e eu tava ficando aqui tonta, né? Porque eu falei assim, cara, Madalena para mim é muito forte, é um lugar que me silencia, que me deixa sem palavras, né? E aí eu falei, nossa, essas mulheres falando isso, e eu falei, cara, eu não sei nem o que eu vou falar, porque é tanto, né? Para mim, Madalena representa tanto, mas ela me ensinou muito sobre o poder do silêncio, sabe? Isso, para mim, gente, foi uma das grandes vitórias na minha vida, e o poder de ficar em paz no meu silêncio e no meu vazio, né? E que esse vazio, ele se preenche, esse vazio, ele se transforma. E para mim a Madalena é dança, né? Eu vejo isso também, né? Tenho um trabalho com mulheres de dança, e para mim Madalena, ela vem nesse lugar aonde, né, a gente cura a nossa pelvis até o nosso coração. Então ela, para mim, ela tem esse caminho, né, de movimento. Madalena para mim é um movimento, ela não para, né? Não para no sentido assim de fazer, mas é um movimento que acontece no silêncio, que os nossos olhos não veem, né? Então, mas que a gente sabe sentir. Eu acho que é isso, tudo. Desculpa a emoção, mas para mim é impossível falar dessa história, porque para mim foi muito forte, e realmente nos dias que eu me vi ajoelhada, né, e em prantos, e foi hilário, né, porque um monte de egípcio e todo mundo olhando assim para mim, e eu estatelada lá no chão, chorando, e ainda bem que todo mundo, Luana, você tá bem? Você só tá respirando. Eu falei, não, tô, mas eu preciso ficar aqui, né? E foi isso. E é isto. Obrigada, maravilhosa. Agora eu já vou cair mais, eu acho, já chorei. Agora chegou a hora. Chegou a hora. Eu agradeço muito, Tati, Fê, Willy, Elô. Muito obrigada pela presença e por esse lindo círculo, nesse dia tão especial. Que Madalena seja todos os dias dentro dos nossos corações. E peço licença a todas para que eu e a Luana possamos encerrar esse encontro com a leitura do Manifesto de Madalena, que aconteceu assim, saiu. Não sabemos de onde, mas ele saiu e está aqui, para o mundo, né? Pronta? Vamos conseguir? Vamos. Vamos. Hoje a gente vai. Aliás, a gente sempre consegue. A gente sempre consegue. Mesmo com lágrima, mas consegue. Vamos lá. Vamos ler alternando? Você lê um, eu leio o outro? Isso. Vamos? Assim? Pode ser. Então, Pode tá ser. bom. Estrofezinhos, tá? Pode ser. Isso. Então tá bom. Então, convido todas vocês a fecharem os olhos e lá no coração. Madalena nos devolve o nosso mundo, o mundo perdido, o paraíso nos tirado. Madalena nos devolve o nosso corpo, o corpo perdido, o corpo colonizado. Madalena nos devolve os nossos ciclos, o ciclo rompido, a ciclicidade controlada. Madalena nos devolve a nossa sexualidade, o prazer punido, os desejos reprimidos. Madalena nos devolve a nossa voz, a voz silenciada, o lugar de fala roubado. Madalena nos devolve o nosso lugar, o pertencimento banido, a deusa exilada. Madalena nos devolve o nosso sacerdote, a mulher que guia, a mulher portal de iniciações. Madalena nos devolve o poder da ruptura, das prisões onde as mulheres foram colocadas, com as rotulações e punições a nós infringidas.
Madalena nos devolve a capacidade de conciliar todos os nossos desejos, todos os nossos sonhos, todas as nossas vontades, todos os espaços que podemos ocupar. Madalena nos devolve a possibilidade de dançar feminino e masculino, da alquimia do encontro das polaridades. Madalena nos devolve o céu, Madalena nos devolve a terra, Madalena nos devolve o divino, mas acima de tudo, a nossa humanidade. Madalena nos devolve ao caminho do sagrado na terra e a terra como um lugar sagrado. Madalena caminha no fundo de nossos ventres, passeia na imensidão da nossa alma. Madalena ensina que o caminho para dentro de nós é o tesouro mais precioso dos tempos. Madalena é vida, Madalena é verdade, Madalena é poesia, poesia construída no tempo, no vento e num passo por vezes lento. Maria do coração que pulsa e se abre em rosa rubra. Madalena que o vento expurga a falta, falta de nós, falta de amor. Madalena preenche a alma de presença, potência e amor. Salve Magdala, terra fértil dessa mãe amada, nossa verdadeira pátria, corpo deusa, terra lavrada e fertilizada, com o nosso sangue, com nossas lágrimas, e encantadas pelas nossas vozes que clamam, oram e fazem prece, para despertar de todas Madalenas na terra. Vocês não são o que te disseram, vocês não são o que fizeram de vocês. Mulheres partidas, sofridas, exaustas e fragmentadas. Poesias do barro que um dia te fiz com minhas mãos, e por onde meu bálsamo te deu a vida. Madalena, mãe guerreira, mãe bondosa, mãe faceira e formosa. Mulher sacerdotisa, mulher inteira, mulher deusa, mulher como nós. Madalena é tanto e tantas habitam nela. Madalena nos ensina caminho profundo de ser muitas, sermos infinitas, sermos Maria Madalena, em carne, em corpo, em vida. Hoje, seja Madalena. Por ontem, exija Madalena de volta. Pelo futuro, que com Madalena viva em nós, e na terra é nossa redenção. Que assim seja, que assim o é, e assim se faça. Muito obrigada, gente. Que a gente, né, se despeça com essa energia em nossos corações, pulsantes, vibrantes. Acho que eu não consigo falar mais nada nesse momento. Então, eu só agradeço, 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 e que reverbere, 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 reverbere. Muito obrigada, queridas. Muito obrigada.